Agora a gente conversa aqui em conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, com Fernando Sérgio Lira, prefeito de Maragogi. Prefeito, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa conjuntura. Bom, como ex-dirigente da Confederação Nacional dos Municípios e como prefeito de um município importante como é Maragogi, aqui em Alagoas, o que dizer dos 6 primeiros meses do governo Jair Bolsonaro em relação aos municípios brasileiros? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Flávio. Os 6 meses ainda, vamos dizer assim, que fica a desejar, até porque ele levantou uma bandeira da reforma previdenciária que não acabou ainda. E ele concentrou muito esforço, ou melhor dizendo, muitos esforços nessa bandeira. De fato que as coisas ainda não evoluíram a contento. O Brasil ainda permanece em recessão. Nós temos índices altíssimos de desemprego. Há uma expectativa que, solucionada a questão da Previdência, o Brasil volte a crescer. Com relação ao Pacto Federativo, que faz parte do discurso do presidente, os municípios esperam com muita ansiedade. A CNM debate isso com muita frequência com a Confederação Nacional dos Municípios, que de fato haja, agora começaram a falar na revisão do Pacto Federativo, que haja de fato um Pacto Federativo que beneficie esses municípios tão carentes e que produzem socialmente tanto para o Brasil. Bom, anualmente vocês fazem um grande evento em Brasília e sempre cobram do governo federal algumas posições. Nesse ano, o que foi que vocês da Confederação conseguiram de compromisso com o governo Bolsonaro? Bom, nós conseguimos manter aquele 1%, que sempre é editado por medida provisória, que sai agora em julho, que permite que os prefeitos honrem a metade do 13º e também no final do ano. Também brigamos por 1% de setembro, que está numa comissão já com parecer favorável. E a gente conseguiu empenhar débitos, né, dos restos a pagar. Foi uma discussão muito ampla lá na CNM. O governo também agora fez passar por primeiro medida provisória e agora deu o salto de passar os débitos pendentes para a gente fazer fácil a responder esses compromissos para o ano. Foi uma grande vitória. A briga pelo Pacto Federativo, a resistência que a gente tem de deixar na Previdência que os municípios fiquem à parte. Eu não falo dos estados. Eu falo que os municípios eles estão proibidos hoje, pela lei nova, de passar a ter uma RPPS, uma Previdência própria, e os municípios também ficaram fora da reforma geral. Tá? Aí a gente está brigando para que os municípios sejam incluídos na reforma geral, até porque a maioria é da Previdência Geral. E também a gente combate, né, vamos dizer assim, veementemente o engessamento, o impedimento legal, através do seu artigo 44, parágrafo 22, que a gente possa participar, enquanto Previdência Geral não possa mudar para a Previdência própria, né? Fora isso, é o Pacto Federativo, que é um compromisso do governo federal, que a gente torce para que ele exista. Lá na França, que tem mais de 7 mil municípios, são pequenos municípios, a França, os municípios retêm 70% da receita tributária, toda. Hoje, como é que se dá nós temos a divisão desse bolo tributário? 25% na Previdência, né? 24,5%, 25%. Tem as chamados recursos transferidos através de emendas de bancada, isso daquilo, mas a gente você não tem margem de manobra para comandá-los, né? E a gente briga para que a gente tenha um maior aporte desses recursos, porque as tarefas, Flávio, assistência social, em saúde, em educação, em infraestrutura, passaram a ser dos municípios. O governo é interessante. Quando ele tem muita renda, ele concentra, né, esse poder. Quando ele não tem, ele simplesmente democratiza, vamos dizer assim, entre parênteses, né, rateia a miséria pelos municípios. Então, nós que realmente prestamos serviço à comunidade, que a cidade sabe onde é a casa do prefeito, Brasília é longe, né? É preciso que haja esse entendimento dele realmente reformar o Pacto Federativo, agora dentro da reforma tributária, com maior substância financeira por município. Quanto é hoje que fica a união dessa... A União fica com a parte do leão. E a União não faz... percentuais?
porque isso aí varia demais, sabe, com receita, para a gente não falar só de previsão. Mas os estados ficam, em média, do FPE, dos estados, mais ou menos com 22%, 24,5% dos municípios, o resto é da União. Agora, eles não fazem, por exemplo, você todo ano tem a questão da inflação, eles não fazem reposição dessa inflação há anos. E mais de 200 programas de governo federal. Eu lhe pergunto, quem é que banca o custo disso daí? Os municípios. Um exemplo bem marcante dessas ações do governo federal, que na verdade o município tem que assumir também uma boa parte no aspecto financeiro, é o PSF. O governo federal há muito tempo que, na verdade, que não corrige o recurso. O governo federal, para você ter uma ideia, o programa Saúde na Família, quando ele começou, vou fazer um esforço, mas eu acho que foi em 98, quando ele começou de fato a implementar isso daí. Eu era prefeito então em Maragogi, de primeiro mandato, nós pagávamos a um médico 30 salários mínimos. Hoje está fixado em R$10 mil. O próprio governo passado é quem limitou isso daí na questão do mais médico, né? Então, você tem uma ideia, é uma queda de 30 para 10 e também que atinge, impacta outros cargos, né, ligados ao PSF, né, como NASF, como enfermeiras, como... Quanto custa hoje uma equipe do PSF? Ela completa? Ela completa, está em torno, com as obrigações que alguns municípios fazem, em torno de R$45 mil. E o governo federal, a média, né? Nós temos 10 equipes. O governo federal é pródigo em fazer filho na mulher dos outros, essa que é a verdade, né? Hoje eles repassam para a gente algo em torno de 20 e poucos mil reais, 21 por aí. O resto é a gente que tem que bancar. Que outras ações? Mas é um programa que tem resultado, sem dúvida nenhuma. Que outras ações do governo federal que o município tem que assumir responsabilidade também? Quais são essas outras? Olha, de A a Z, em tanta coisa do mundo, né? O pior da gente é a habitação. Habitação é cruel, porque a gente tem uma suspensão aí transitória do Minha Casa Minha Vida, há um déficit populacional, um déficit da população, um déficit habitacional enorme. A gente não consegue fazer face a isso, o que significa que cada vez mais há favelizações em municípios importantes como o meu mesmo e como outros, Marechal Deodoro, entre outros, uma favelização, porque a população de baixa renda não tem condições de subir a patamares, né, que lhe permita construir sua casa, de modo que improvisa, e você vê aí invasão de mangue, onde tem terreno de área de risco, etc. Realmente a gente precisa combater esse déficit habitacional, de tal sorte que, inclusive, ele estimula, né, essa questão de construção, estimula e gera muito emprego e renda, estimula a economia. Nós estamos, assim, muito preocupados com isso. Estamos aguardando baixar essa poeira da questão da Previdência para exatamente através dos nossos parlamentares procurarmos setores do governo federal para que ele ou reinvente uma outra modalidade habitacional ou toque Minha Casa Minha Vida. Soube recentemente que isso daí fazia parte da proposta do governo de avançar nessa modalidade, tanto ponto 0 como ponto 1, como ponto 1,5, enfim, que a gente consiga construir casa para a nossa população desabrigada. Bom, Maragogi é um dos municípios brasileiros que tem mais assentamentos, né? Como é que o senhor, como gestor, convive com essa questão? 19 assentamentos. Tínhamos também um acampamento, mas agora houve reintegração de posse, eles deixaram aquela área, aquela fazenda, né? Fazenda lá do Carão. Bom, a situação ela era pior, era muito ruim, porque nós tivemos, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, liberação para a construção de casas, eletrificação, divisão de terras e tal. Mas vou lhe dizer como é que está o cenário hoje. Nós temos aproximadamente 1.350 famílias assentadas em Maragogi, nos 19 assentamentos, onde só tem o compromisso do INCRA, a partir do segundo semestre, liberar todos são emissão de posse, liberar um registro individual de cada um desses assentados, que evidentemente liberam eles para que eles possam fazer face ao o gerente do Banco do Nordeste saiu daqui agora, a aquisição de créditos para beneficiar aquela terra. Não tínhamos nada no sentido de escola, de estrada,
de assistência social, de política pública, de saúde. Agora nós temos postos de saúde reformados, polos, nos 3 principais áreas de assentamento, né? Nós temos estradas, estamos agora fazendo, através da Codevasf, uma estrada mais central, né? Com pissarro, que favoreça a drenagem da produção. A gente agora tem um certo equilíbrio, porque quando não se precisava de semente, se distribuía semente. Quando não se precisava de crédito, se dava crédito, o camarada comprava ou um carro velho, ou um telefone celular, ou uma antena parabólica, mas não investia na terra. Porque não a terra era inóspita naquela ocasião que saíam os créditos, também liberados naquela oportunidade pelo BNDES, Banco do Nordeste. Hoje já há mais um ajuste. Hoje a gente entende que a reforma agrária, depois desses 20 anos, certamente vai dar certo. O polo de Maragogi, enquanto agricultura familiar, com tecnologia, tem avançado muito na questão da fruticultura, questão de fabricação de sucos, de cooperativas, de associações, de modo que a gente pode dizer assim que num cenário otimista, nos próximos 10 anos a gente passa a ser um grande produtor. Já somos produtor assim ímpar, com graviola e com abacaxi, mas a gente vai avançar muito mais nessa questão da fruticultura e estamos prestando assistência técnica a esses rurícolas, né? Com orientações, divulgação, curso de educação continuada, aqueles episódios daqueles trabalhos no campo, né? Então, estamos torcendo para que a agricultura dê certo no município de Maragogi e ele passe realmente a ser um substancial financiador do nosso PIB local. O senhor está completando 2 anos e meio como prefeito de Maragogi pela terceira vez. Que balanço o senhor faz dessa sua gestão nesses 2 anos e meio? Esses 2 anos e meio, eu posso dizer que nós pegamos assim uma situação econômica, financeira muito ruim. Nós praticamente ficamos estagnados. Não fosse as ajudas que tivemos do nosso senador, do nosso deputado federal, não fosse a ajuda que nós tivemos da reformulação fiscal interna do nosso município, do entendimento do trade turístico, que é quem puxa, é o carro-chefe que puxa Maragogi, nós não teríamos chegado até agora, 2 anos e meio depois, com amplas reformas e construções nas áreas básicas de saúde e de educação. Fizemos agora uma maternidade que não faz inveja, ou melhor, que faz inveja a qualquer um que tenha, por exemplo, aqui em Maceió. Avançamos muito nesses setores com recursos próprios, principalmente, e reformamos quase que a totalidade, Flávio, de todas as escolas, todas as creches e todos os postos de saúde, enfim, o que a gente pôde fazer. Mas estamos chegando com 2 anos e meio, compromissos de pagamento de folha em dia e produzindo, mostrando, fazendo com que a sociedade tenha uma elevadíssima autoestima, porque acredita nesse governo que tem um perfil de discutir com a sociedade extremamente democrático. Há poucos dias o governador Renan Filho, reunido com uma parte do trade turístico, anunciou a construção, com recursos próprios do Estado, a construção do aeroporto em Maragogi. Como é que o senhor recebe essa notícia? Olha, a gente recebe com expectativa, né? Essa é a história do aeroporto, por repetidas e reiteradas vezes, né? Vem sendo anunciada de governos anteriores. Tem muitos. Eu me lembro que já era um discurso de campanha nosso, na época de 96 ainda, da primeira campanha, a questão do aeroporto, que estava vinculada àquele projeto Costa Dourada, você está lembrado. Na época, se eu não me engano, o presidente era o Fernando Henrique, deve ter sido, era o Fernando Henrique, não, perdão, Fernando Collor. E de lá para cá, todo ano sai um aeroporto de Maragogi, né? São 25 e nunca não tivemos nenhum aeroporto ainda. Claramente, a gente acredita no compromisso. A gente acredita no compromisso do governador. Parece ser uma manifestação também pública do presidente da República, que gravou vídeos, eu mesmo já ouvi vídeo nisso daí. Há também um empenho do Gilson Neto, que é o nosso presidente da Embratur, que também tem interesse em se fazer isso aí. Eu lhe digo que a classe torce, porque cavalo dado não se olha os dentes. Se tiver um aeroporto, é um
plus a mais, é um upgrade que certamente vai favorecer a vinda de turistas, né? Aquelas pessoas que, já que Maragogi é destino final, querem descer em Maragogi. Sabe que Maragogi hoje é um polo importante, inclusive tem um hotel, o segundo melhor do mundo, em recepção de grupos familiares, que é o Salinas de Maragogi. Nós temos quase 5.000 leitos, e é claro que a gente se interessa por isso. Mormente, nós continuamos achando que a duplicação daquela estrada certamente seria mais importante pelo turismo interno, não é? Aqui do Norte e Nordeste, que frequenta aquelas belezas naturais, aquelas praias. Mas é claro que será bem-vindo, a gente torce para que dê certo e a gente tem acompanhado essas decisões que o governo do Estado tomou. Bom, essa duplicação de Maragogi para Maceió e para Recife foi anunciada ainda no governo do presidente Lula. Né? É verdade. É porque era para federalizar, não conseguiu federalizar, não conseguiu, né? Mas eu pleiteei isso junto ao governador, já conversei com o Mozart, com o próprio Helder Gazaneiro do DR, que é um parceiro, no sentido de que, pelo menos os trechos de subidas, eles têm a terceira faixa, que são 4 trechos. E, evidentemente, contando que você venha do aeroporto por cima, né? Pela usina Cachoeira do Mirim, que sai em São Luís do Quitunde. Então, tem 4 trechos aí que se a gente fizer uma terceira faixa, já ajuda muito, porque diminui o tempo, né, de chegada até Maragogi. A gente calcula que isso daí, você aí, a média de 80, 90 km por hora, consiga levar 1h10 para chegar até os hotéis de lá. Então, a gente torce, porque, sem dúvida nenhuma, que é um avanço nesse sentido. O ideal era a duplicação, mas a gente sabe que é muito complicado. E, embora a gente já saiba, e estamos torcendo por isso, o governador também já anunciou a duplicação de Maceió para Baixo Santo Antônio, que já é para quem sai de Maceió, já avança muito com relação à questão do trânsito angustiado, quando você passa ali naquela parte de Pioca até Paripoeira, por ali, na saída de Maceió. Para quem sai e para quem chega. Os quem dois, chega né? no final do dia é meio complicado. Para você ter uma ideia, eu marquei uma entrevista aqui, quase que não chego na hora por conta desse trânsito. Tá ok. Nosso muito obrigado ao prefeito de Maragogi, Fernando Sérgio Lira, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado a você também, telespectador, por nos acompanhar.